Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos. No tema de hoje é padrão, ouvir e vir, características da escrita de João. João ele tem um padrão, ele tem uma característica de escrita. E isso é muito importante a gente entender quando nós lemos o livro do Apocalipse, porque esse padrão, ele mostra algumas características que nós precisamos entender quando lemos o livro do Apocalipse. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 10 a 12. Apocalipse capítulo 1, verso 10 a 12, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Interessante que esse padrão, essa característica de escrita de João, ele aqui no capítulo 1, verso do 10 ao 12, mostra a visão que João teve, a primeira visão que João teve no Apocalipse. E aqui ele tem a visão de 7 igrejas, ele ouve 7 igrejas, e quando ele vira para olhar, ele vê 7 candeeiros. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Então, ele ouve a voz para escrever as 7 igrejas, e quando ele vira para ver quem é que estava falando, ele vê 7 candeeiros de ouro. Outro capítulo que eu quero ler com você é o capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versos 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma vez a gente vê o padrão, ouviu e vê. Ou seja, ele ouviu do leão da tribo de Judá, mas quando ele vê um cordeiro. São 2 descrições do mesmo ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Outro verso que eu quero ler com você está no capítulo 7, verso 3, verso 2 e 3, que diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Verso 4 agora. Então ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, ele ouve que é 144 mil, mas quando chega no verso 9, ele diz o seguinte: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, das nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Então João ouve o número 144 mil e vê uma grande multidão no verso 9. Então, ele vê 2 descrições do mesmo povo selado. Outro verso que eu quero ler com você está no capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia no nosso estudo de hoje. Capítulo 17 e o verso 1, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo,
dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E no verso 3, nós temos o verso 3 dizendo o seguinte: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, João ouve acerca da grande meretriz, no verso 1, e o que ele vê é a grande Babilônia. Outro verso que eu quero ler com você está no capítulo 21, verso do 1 ao 3. Apocalipse, capítulo 21, verso do 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, João, ele tem 2 descrições da mesma essência, da mesma coisa. No capítulo 22, eu convido a você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 8, que diz assim: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então a gente vê aqui o padrão: ouviu e viu essas coisas. Ou seja, ele repete 2 vezes: ouvi e vi, ouvi e vi. Esse é o padrão característico da escrita de João no Apocalipse. Isso é muito importante, a gente entender esse padrão característico da escrita de João. O que você achou desse vídeo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e aperte o sininho de notificações para você receber novos vídeos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo.